Pessoal, good morning. Estão todos aí? Estão conseguindo me ouvir, pessoal? Sim. Ótimo, Sim, professor. ótimo. Vamos lá, gente. Eu preciso dar um recado para vocês, tá bom? Então, eu vou começar dando um recado para vocês de algumas coisas que vai acontecer a partir dessa semana, tá? Então, olha só. Primeiro recado que eu tenho que dar para vocês é o seguinte. Vou entrar aqui mais um Penélope, tem um bocado de gente querendo entrar, só um pouquinho. Esperar todo mundo entrar, vamos aguardar. Ótimo. Pessoal, olha só, como vocês não tiveram aula de língua inglesa no primeiro bimestre, o que aconteceu? O professor vai ter que voltar agora e fechar a nota de vocês de língua inglesa do primeiro bimestre. Como é que isso vai acontecer, professor? Sendo que nós não tivemos aula. Por enquanto só tivemos uma aula. Nós vamos ter a aula de hoje, tá bom? E a aula da semana passada. Todas vão estar no YouTube. Todas essas aulas vão estar no YouTube. Vocês podem voltar, verificar toda a explicação do professor, tá bom? Por quê? Segunda-feira vocês vão fazer minha prova de bloco, somente a minha prova de bloco de língua inglesa, e vai fazer também o meu simulado, tá? Vai ser mandado para você no Google Forms, o meu simulado e a minha prova de bloco. Por quê, professor? Porque não tivemos prova, né? Não tivemos prova de bloco. Estava sem professor na disciplina e eu entrei agora com essa missão. Vocês vão ter que fazer a prova com só 2 aulas, infelizmente, entendeu? Aí essas 2 aulas que vocês tiveram, que foi a aula de segunda-feira e a aula de hoje, vai servir como base para quê? Para preparar vocês para a prova de bloco, que são só 5 questões, tá? A prova de bloco junto com o simulado. A professora Érica, que é a coordenadora, vai estar enviando o link do Google Forms para vocês fazerem, tá? A prova. E é através dessa prova que o professor vai avaliar vocês. Então a participação hoje, a presença, tá? As atividades que estão na plataforma vão servir de atividade subjetiva, tá bom? Então, todas as atividades que estão na plataforma vão servir de atividade subjetiva. Segunda-feira vocês vão fazer a prova de bloco, somente a minha prova de bloco e a prova de simulado juntos no mesmo dia, tá? Então, Professor. Oi. Tipo, essa prova aí, como a gente só tivemos 2 aulas para fazer essa prova, e a gente fizer as atividades, a gente pode meio que olhar nas atividades para ter uma ajuda na prova? Ou Pode. Se você conseguir fazer em casa, pode. As aulas vão estar à disposição no YouTube para vocês assistir. Eu vou explicar para vocês o máximo que eu puder hoje, só que nossa aula é curta, né? Vou explicar o máximo que eu puder e através disso vocês vão usar essas 2 aulas de hoje para fazer a prova. Pode ficar tranquilo que a prova não está difícil, tá? Caiu mais interpretação de texto e vai seguir a mesma linha de raciocínio das atividades na plataforma, tá bom? Então, Professor, essa aula aqui o senhor vai postar lá no YouTube? Essa aula eu vou postar no YouTube para vocês. Já tem a aula, já mandei no link lá no WhatsApp a primeira aula. Já mandei no WhatsApp para você a primeira aula, já está postada. Essa segunda aula eu vou postar à tarde, que demora um pouco para subir o vídeo. Até meio-dia, 1h, deve estar no YouTube, tá bom? Aí vocês podem assistir, repetir, pausar, parar, para poder pegar a explicação para fazer a prova, tá? Atentem-se, porque só tem essa nota, só essa prova. Não tem segunda chamada, não pode faltar, tá? Então na segunda-feira vocês vão fazer, tá bom? Só lembrando então, as atividades que estão na plataforma vai ser atividades subjetivas. Quem tem que ter a devolutiva até segunda-feira. Pode mandar no domingo, pode mandar conforme você for fazendo. A devolutiva tem que acontecer até segunda, tá bom? O outro ponto de atenção aqui que eu falo a vocês, a participação e a presença vale nota também, tá bom? Então nós temos o quê? Esse encontro e o outro para fechar a nossa nota na segunda-feira para poder a gente conseguir fazer as provas de bloco, tá bom? Agora eu não posso me encurtar, me alongar mais. Eu tenho que já dar início à aula, tá bom? Então vou fazer uma recapitulação de tudo o que foi dito na outra aula para vocês gravarem e vou dar continuidade ao conteúdo, tá ok? Beleza? Nós estamos com... Beleza. Ótimo.
Então vamos lá. Olha só, pessoal. Ok. Na última aula eu mostrei esse slide para vocês, né? Eu mostrei. Espera, deixa eu só ver que tem gente querendo entrar aqui. Só um pouquinho. Eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Vou compartilhar a tela com vocês e vocês vão poder acompanhar. Na última aula, eu trabalhei com esse slide com vocês. Aí eu perguntei para vocês, né, sobre viver no espaço, o que vocês achavam disso, o que vocês gostavam. Nós aprendemos o will, né, que é o verbo do futuro, né? É um verbo de auxiliar que indica futuro. Nós trabalhamos um pouco sobre a Terra, Earth. Trabalhamos também sobre astronaut, sobre rocket, Space Station, sobre o Sol, né, Mars, Sun, que é a Lua, o Sol. Eu trabalhei com vocês sobre o que? Life in Space, a vida no espaço, né? E como é a ideia sobre essa ideia de trabalhar no futuro no espaço. Quem perguntou? Oriel, Pode falar. professor, onde que o senhor aprendeu a falar inglês? Oi? Como o senhor aprendeu a falar inglês? Eu sou autodidata. A gente aprendeu um pouco na faculdade, né? O que a gente sabe, e um pouco estudando. A gente tem que estudar sempre, né? Assistir série, ouvir música, ler livros, se esforçar o máximo possível, entender o contexto. Eu falo para todos os meus alunos o quê? Inglês nada mais é do que você interpretar todo o contexto. A gente não precisa se desesperar porque a gente não sabe todas as palavras. Ninguém sabe todas as palavras, nem o professor sabe todas as palavras, todas as frases. Mas você tem que interpretar dando sentido a elas, tá? Vocês têm que interpretar o quê? Professor, Oi. tipo, eu mesmo, assim, eu também vou da mesma opinião de você, porque, tipo, você olha assim, você vê muitas vezes, tipo, você muda a configuração do seu celular para ficar em inglês. Você vê muitas vezes, você vai descobrir o que que é, algum momento você vai descobrir, se olhando assim. Exatamente, é exatamente isso que acontece. Vocês têm que olhar para o inglês e pensar que vocês podem entender, entendeu? Vocês têm que... esse passo de vocês colocarem, por exemplo, o celular em inglês é uma boa ajuda. Assistir série legendada é uma boa ajuda. O que aumenta o seu vocabulário, né? O número de palavras que você sabe o significado, é assim que você passa a compreender. Quando você sabe 2, 3 palavras numa frase, o resto, pelo contexto, você consegue entender. Talvez você não consiga entender o pé da letra certinho, mas pelo menos a mensagem você consegue pegar. Eu trabalhei com vocês o will no passado, no futuro, né? Aí mostrei para vocês como é que são as situações do futuro, né? Aí nós trabalhamos algumas coisas do futuro aqui. Lembrem vocês aqui algumas coisas, olha só, vamos lá. O will, na parte de interrogação, na parte de pergunta, o will vai sempre vir no início. Só recapitulando, o will não tem tradução, não foi isso que eu falei para vocês? O will vai estar lá para indicar que toda a frase está no futuro, entendeu? E isso que vai gravar na cabeça de vocês. Toda vez que eu perguntar com o will, a minha resposta vai ser sempre com o will. Olha lá, yes, I will. Eu perguntei com o will no início, eu respondo mesmo sendo negativa ou afirmativa. Eu sempre vou responder com o will, tá bom? Então olha só, eu quero que vocês gravem o seguinte: o will, ele transforma o verbo no futuro. Ele transforma o verbo no futuro, tá bom? Então vamos lá. Olha só as formas curtas que eu trabalhei com vocês aqui. Will we live on the space station? Nós iremos viver no espaço. Observe que o will vai pegar o verbo live, né? O verbo live, e vai transformar esse verbo live, que é viver, viverá, né? Viveremos no espaço, tá bom? Vai transformar o verbo principal em verbo do futuro. Então tudo esse will aqui não vai ter tradução. Você pode pegar. Se você retirar ele e traduzir toda a frase, vai dar o mesmo sentido. Só que esse will vai estar só auxiliando que o verbo está no futuro. Tá ok? Olha lá. No exercício de vocês, eu pedi também lá na plataforma para vocês olharem no texto quais verbos estavam com will.
Olha aqui. Essa palavrinha aqui, ó, o we, esse não é verbo, isso é pronome. O verbo vem sempre posterior ao will. O que acontece? Esse verbo live aqui, ó, live é o verbo viver, né? Então, o will tá aqui, ó, comprimido no L, tá? Ele tá comprimido aqui. Essas duas letrinhas L é a compressão do verbo will, é a abreviação. Vai ficar we'll live on the Space Stadium. Nós viveremos, né? Nós viveremos no espaço. Eu quero que vocês entendam isso aí. Ora, a compressão de novo, como é que fica no futuro na negativa? O want. O que é o want, professor? É o verbo will mais not para formar a negativa. Nós não viveremos no espaço. Aqui o will e not será negativa, tá? É a abreviação, tá? Isso aqui eu já expliquei para vocês, vai ter os slides lá, se você precisar voltar, vocês podem voltar, tá bom? Eu fiz as atividades com vocês, todas essas atividades com vocês eu já tinha feito, tá bom? É só para a gente recapitular, para a gente não se perder. Então tá, toda vez que tiver o verbo aqui na frente, esse verbo vai ser o futuro, vai estar no futuro, tá bom? Por conta do will. O want é a abreviação de will mais not. Deixa eu ver o que é isso aqui, gente. Manter o esquema de cores atual e vou mostrar essa mensagem novamente. Ótimo. Vamos lá. Vamos dar continuidade. Olha só. Eu vou mostrar para vocês hoje um outro slide, tá bom? Nós vamos dar início a outro slide hoje, que é o slide do going to. Professor, vamos lá. Olha só. Vejam bem. Tá vendo o going to aí? Going to, o que é, professor? Going to nada mais é do que... Deixa eu puxar isso aqui para cá. Going to nada mais é do que o auxiliar do futuro também. Ah, professor, então nós temos dois auxiliares do futuro? Sim, nós temos o will e nós temos o be going to. Como é que faz, professor? Quando é que nós usamos eles? Nós vamos aprender primeiro como é que funciona o going to e depois como ele é aplicado, beleza? Então vamos lá. Tá vendo aqui, ó? Sempre vai ser a ideia de futuro. Ambos vão ser a ideia de futuro, tá? Tanto o will quanto o be going to vai ser a ideia de futuro. Então gravem sempre a pronúncia. Be going to, tá? Future plan. Vamos lá. Vamos dar continuidade. Olha só. I'm going to attend university. I'm going to be engineer. Eu quero que vocês vejam lá. Olha só. I'm going. Aqui vai indicar. I'm going vai estar indicando o quê? Um futuro. Eu vou comparecer à universidade, né? Eu vou para a universidade, tá vendo aqui? Então, I'm going, tá vendo esse going to aqui? É um verbo que vai auxiliar também, igual o will, que vai colocar esse verbo que attend, o verbo attend, que é o verbo comparecer, no futuro. Eu comparecerei à universidade, entendeu? Então, eu vou comparecer à universidade. É o que? A ideia de futuro. Mas é um futuro já planejado de quem fala. Então, observe o seguinte. Se eu tenho uma coisa planejada na minha cabeça e eu vou fazer algo, eu vou utilizar esse going to. Ah, eu vou para a escola amanhã. I'm going to school tomorrow. Eu vou para a escola amanhã. É uma coisa que já está planejada na minha cabeça. E eu falei para vocês. Entendeu? Olha aqui. Eu quero ser um engenheiro. I'm going to be engineer. Então, eu vou, né? Eu serei um engenheiro. É uma ideia que eu tenho na minha cabeça de futuro, tá? Então, depois eu vou mostrar para vocês a diferença do going to para o will, tá bom? Mas eu vou só explicando para vocês. Professor, por que é o be going to? Cadê o be? Você não falou que era be going to a forma? Sim, olha o be aqui, ó. O be é o verbo to be. Olha lá. I am, is, are. São o quê? São o verbo to be mais going to. Going to vai ter tradução, professor? Talvez sim, talvez não. Na maioria das frases eles não têm tradução. Vai estar lá presente somente para indicar que é uma ação no futuro. Tá? Por isso que muitas vezes você joga no Google Tradutor a frase toda, aí perde o sentido da frase. Porque a gente quer aprender palavra por palavra.
palavra por palavra no inglês não faz sentido, entendeu? Porque algumas coisas vão estar lá para auxiliar outras. Igual esse verbo going to, por exemplo. Ele é um verbo auxiliar do futuro. Então, nós temos dois. O will e o going to. Tá bom? Então, vamos lá, dando continuidade. Vocês estão conseguindo entender, pessoal? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Olha só. David is going to learn English at the university. O David, ele irá aprender inglês na universidade. Olha aqui a frase. Olha a fórmula. O be, que é o verbo is, ó, is, pode ser is, are ou I am, né? Going to. Olha a fórmula aqui. David is going to learn English at university. Como é que vai ficar a tradução? O David aprenderá, né? O verbo aprender aqui, ó. Tá vendo que ele vai auxiliar o verbo learn? O verbo learn é o verbo aprender. Então, quando eu pedir para vocês retirar os verbos que vão estar no futuro, é todo verbo que tiver posterior, né, depois do verbo going to ou depois do verbo will. No caso aqui, sempre vai ser um verbo, ó, learn, é o verbo aprender. Ele aprenderá inglês na faculdade, né, na universidade. Nós temos também aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, he is going to be a good teacher. Ele será um bom professor. Se ele vai para a faculdade, logo ele será um bom professor. Tá vendo aqui a fórmula? Be, que é o verbo is, né? Going to. Olha o verbo be aqui de novo. Ele será, olha o verbo ser. O verbo be não é o verbo ser, só que vai estar no futuro. Ele será um bom professor. Tá? Então, toda essa ideia de futuro, olha só. Se ele está indo para a universidade, se ele vai aprender inglês, é uma ideia de futuro que ele tem na cabeça já planejada. Tá? Então, se ele tem isso planejado, eu vou usar o going to. Entendeu? Professor, Oi? então o going to põe o verbo no futuro? Isso, exatamente isso. O going to vai estar lá só para poder colocar o verbo no futuro. Mais nada, tá bom? Ele vai estar lá para auxiliar. Ele não é o verbo principal da frase. O going to jamais vai ser o verbo principal da frase. Ele é verbo auxiliar. O verbo principal sempre é o que vem depois dele, ó. Is going to learn. Olha aqui. He is going to be. Então, o verbo principal sempre vai ser aquele depois do going to. Eu vou mostrar isso para vocês também nos exercícios que vocês vão fazer, tá? Olá. Lisa is going to travel to Paris in November. Tá? Então, Lisa, ela irá viajar, né? Ó, to travel, viajará, né? Vamos botar o verbo viajar no futuro. Ela viajará para Paris em novembro. É uma ideia que ela tem na cabeça de um futuro próximo, tá vendo? Um futuro que ela já planejou, tá? Então, Lisa vai viajará, no caso, para Paris em novembro. Olha o verbo aqui. Qual é o verbo principal? O verbo travel, que é o verbo viajar. Entendeu? Então, going to é o quê? Verbo auxiliar do verbo travel, que ficará viajará na tradução. Olha aqui. Pode fazer predições. O que é predições, pessoal? Alguma coisa sobre algo que vai acontecer. Ó. Miss Thompson is going to have a baby. Ó, Miss Thompson is going to. Ó, que is going to. Tá vendo o verbo auxiliar? Qual é o verbo principal? O verbo have. Então, ela vai ter um bebê. Ela terá. O verbo have é o verbo ter. Então, vamos botar ele no futuro. Terá um bebê. É uma predição. É algo que ele pode prever. Então, nós usamos o going to com algo que nós conseguimos prever. Tá? Possivelmente. Então, ela vai ganhar o bebê, possivelmente. Tá bom? Professor, Oi. essa é a diferença do going to e do will? Isso. O will ele é um futuro incerto. É um futuro que você não sabe se vai acontecer. É um futuro incerto. O going to, vocês podem anotar aí, já é um futuro certo, um futuro que está planejado com algo que você quer fazer. E o will não, é um futuro incerto, tá? Por isso em inglês nós temos esses dois auxiliares de verbo. Vamos lá. Olha aqui. The sky is clouded. It's going to rain. O céu está nublado, né? Está nublado o céu. Olha aqui. The sky is clouded. O céu está nublado. Logo, is going to rain. Se está nublado, possivelmente vai chover. Olha lá, o verbo is, que é o verbo be, né? Going to.
Alguém sabe o significado do verbo rain? Significado do verbo rain, alguém sabe? Chover? Chover? Isso, só que na frase vai ficar choverá, né? Então, vai chover, choverá. Possivelmente vai chover. Então, é colocar o verbo sempre no futuro, tá bom? Vamos dar continuidade? Olha lá a forma que eu falei para você. É o verbo be, olha a forma do futuro. No presente, olha lá. No presente, na afirmação, tá vendo? I'm going to be engineer. O be é o verbo principal e going to é o auxiliar. Tá bom? Mr. Trump is going to have a baby. It's going to rain. Tá vendo? Sempre vai ter, tudo que tiver posterior de laranjado aqui, ó, vai indicar para vocês que é um futuro já planejado. Na forma afirmativa, tá? Professor, como é que fica a forma afirmativa? Porque lá no will era won't ou will not, né? Aqui no futuro, o going to vai ficar assim, ó. Is not going to have. Tá vendo? É só botar um not entre o is, tá vendo? É o be not going to, se for a negativa. Is not going to have a baby. Mr. Trump não terá o bebê, né? Na forma abreviada fica isn't. O que é isn't, pessoal? É is mais not. Is mais not. Estão dando para compreender, pessoal? Sim. Essas regrinhas, pessoal, vocês vão pegar, é o que a gente vai aprender o bimestre todo, tá? Eu só estou explicando um pouco mais passo a passo, porque vocês vão fazer uma prova. Então, talvez para vocês entenderem, não vai cair regra gramatical lá não, pode ficar tranquilo. O professor não colocou regra gramatical na prova, nessa primeira prova, tá? O professor só colocou textos, uns textos curtos, umas charges que nós vamos ver daqui a pouco. E aí, para você entender o significado da charge, entender o contexto, você precisa entender o going to e precisa entender o will. Por isso que vocês vão estar aprendendo agora, tá? Mas pode ficar tranquilo que a gente vai trabalhar isso o bimestre todo, tá? Não vai ser difícil de pegar, tá bom? Então vamos lá. Na forma interrogativa, professor, porque na forma interrogativa, o will ele vai para o início. Lembra lá que o will vai para o início? O going to também vai para o início. Olha aqui, na forma interrogativa. Is, olha lá. Tá vendo que ele estava no meio aqui na forma afirmativa? Ele estava no meio. Na negativa ele estava no meio. Só que na interrogação sempre vai para o início. Is Mr. Thompson going to have a baby? Então, a senhora Thompson ela vai ter um bebê? Olha as respostas. Se eu perguntei com is, eu respondo com is. Yes, she is. Por que she? Porque Mr. Thompson é uma mulher, né? Então eu uso she, ó. Yes, she. Se fosse um homem, eu trocaria aqui yes, he is. Então, é isso. O verbo to be vai estar presente sempre na fórmula, tá? Vamos dar continuidade. O futuro, o be going to, nós usamos para planejar e nossas intenções. Quando ele falou que ele gostaria de ser, que ele será um engenheiro, é planejar uma intenção sua. O John vai comprar, olha aqui. John is going to buy a new laptop computer next month. Alguém pode me dizer, alguém sabe me dizer a tradução dessa frase? Vamos lá. John is going to buy a new laptop computer next month. Alguém consegue dizer, mais ou menos? Ó, tem palavras como... Professor, Oi. a única coisa que eu consegui entender é que ele vai comprar um computador. Isso, só que aí vamos botar no futuro. Como é que ficará isso no futuro? Pode repetir? Eu posso falar? Pode falar. Como é que fica? Eu acho que tá dizendo John vai comprar um computador no próximo mês? Isso, só como é que fica essa frase toda no futuro? Professor, posso falar? Pode falar. John comprará um novo computador esse mês. Isso, no próximo mês. Então, John comprará. O verbo to buy aqui, olha o verbo principal, é o verbo buy, ó, comprar. Tá vendo? Então, tudo que vem depois do going to é o verbo, ó, buy a new laptop computer next month. Então, ele comprará um computador novo no próximo mês. Quem foi que respondeu? Eu, Laura Araújo. Ah, tá ok.
Então, olha só, nós temos prediction também, que é o quê? Predição são evidências claras. O que vai acontecer logo. Vai acontecer, tá na cara que vai acontecer. Olha só. She is closed, it's going to rain. Se o céu tá fechado, logo vai chover. É uma predição clara, evidente, entendeu? Olha aí. Anna is pregnant. She is going to have a baby. Alguém pode me dizer a tradução? Como é que vai ficar? Pregnant. Alguém sabe o que significa pregnant? Olha o contexto. Olha o contexto aí. Tem palavrinhas que você já conhece. É grávida? Isso, grávida. Parabéns. Isso aí, ó. Então, Ana está grávida. Como é que vai ficar a tradução, essa segunda frase aqui? Ana está grávida. A segunda. Ela vai ter um bebê? Isso. Ela terá ou ela vai ter um bebê. Essa é a tradução. Que é a tradução do futuro. O verbo have depois do going to indica futuro. Tá? Então, é exatamente isso. Vocês estão conseguindo pegar. Então, as expressões, normalmente no futuro, quando é futuro, sempre vai ter expressões e marcadores do futuro. Por exemplo, tomorrow, que é amanhã. São palavrinhas-chave que vocês têm que gravar, tá, pessoal? Essas palavras aqui são mais importantes vocês gravar, porque vai estar sempre indicando algo do futuro. Tomorrow significa amanhã. Next week, na próxima semana. Next month, que é essa daqui, ó, next month, no próximo mês. Next year, no próximo ano. Então eu tenho uma outra frase aqui que eu vou mostrar para vocês, olha lá. I'm going to visit China next year. Alguém pode me dizer a tradução? Eu irei visitar a China no próximo ano? Isso, eu irei visitar a China no próximo ano. Essa é a tradução. Então, tá vendo? Qual é o verbo principal? To visit. Tá vendo o verbo principal? Visit, que é o verbo visitar. Tá? Então, visitarei, né? Eu visitarei a China, irei visitar. A forma como você vai traduzir, isso é pessoal. Isso aí não é. O inglês ele é sempre pessoal, tá, pessoal? Não vai ter uma tradução no pé da letra. Nós temos 3 futuros, por exemplo, aqui, ó. Eu virei visitar, eu visitarei, né? Então temos 2 aqui, 2 traduções. Como você vai traduzir, isso é problema seu. Isso aí é só entendimento seu, tá? Não tem uma tradução certa, é a sua tradução. Não tenham medo, tá? Não tenham medo de errar. Quando eu falo para vocês do futuro tenso, be going to, vamos lá, be going to. What is your plan for this weekend? Qual será o seu plano, né? Qual será os seus planos para o final de semana? Where are you going to travel the next vacation? Primeira frase, pergunta qual é o seu plano para o próximo final de semana, né? Para esse final de semana. É uma frase que está perguntando sobre o seu futuro. E depois ele pergunta, where are you going to travel to next vacation? Onde você irá viajar nas próximas vacations, vai ser férias, tá? Nas próximas férias. Para onde você viajará? É uma pergunta. Então vamos lá, vamos praticar, vamos tentar entender. Quando eu coloco aqui, por exemplo, ó, what are you going to have a dinner tonight? Como é que ficaria essa pergunta? Uma pessoa vai ler a pergunta, possivelmente, e a outra pessoa da sala vai responder, vai tentar entender a resposta, tá? A primeira pergunta, o professor vai ler em inglês para vocês tentarem entender. What time are you going to have dinner tonight? E aí, pessoal, alguém consegue entender essa frase? Time é tempo, vamos lá. Vocês têm um tempinho aí que o professor deixar para vocês tentar entender a frase. Quem souber pode falar. Que hora que você janta? Isso, que horas você irá jantar essa noite, né? Que horas você irá jantar? Que horas você terá sua janta, né? Essa noite. Aí a resposta. A pergunta da letra B. A pergunta da letra B agora, pessoal. A resposta não, pergunta. When are you going to your homework? Quando, né? Quando você vai fazer sua, né? Fazer é o verbo to do aqui, o verbo fazer. Quando você irá fazer sua homework, sua tarefa de casa. Então nós temos aqui, ó, o be going to aqui, ó.
Só que não é uma pergunta, ele vai pro início, ó. Tá vendo? Are pode ser are ou is going to. Tá aqui presente. Sua homework, sua atividade. Só que é uma pergunta, ele vai pro início. Olha lá. Are you going to travel the next weekend? Você vai viajar no próximo final de semana? Are you going to visit your grandmother next week? Você visitará sua avó no próximo semana? Então sempre vai ser uma pergunta e na pergunta sempre vai vir no início, tá vendo? O are vai inverter na pergunta. A única coisa que nós devemos gravar é que na pergunta o verbo going to e o will vem para o início. Vamos lá. Vamos tentar praticar, só que eu quero que vocês pensem aí, por favor. Pense aí, ó. My birthday party is going to be in November. Então, eu quero que vocês observem aí. Meu aniversário, minha festa de aniversário será em novembro. Olha aqui. My birthday party is going to be. Será em novembro. Tá vendo? Se fosse na negativa. My birthday party is not going to be. Viu? O not está indicando a negativa. A restante aqui. Is my birthday party is going to be in November. Tá? Tá faltando um pouquinho de tempo para a gente terminar. Eu quero só pular para... Vou pular aqui para explicar como será a prova de vocês, tá bom? Só um minuto. Estou em aula. Vamos lá? Vou explicar para vocês aqui. Tem umas atividades aqui, mas não é importante. Vai estar, esses exemplos vão estar lá na plataforma de vocês, tá? Eu quero pular aqui para o finalzinho. Vou mostrar para vocês o finalzinho. Para vocês verem a diferença. Olha só. O will toma decisões nas quais o tempo é um tempo de quem fala. Por exemplo, pode ser uma promessa, uma predição, um futuro incerto. Eu uso o will. Com going to, olha lá, um futuro ou um evento que foi planejado antes do tempo que a pessoa fala. Então, se eu vou para a escola, se eu irei à escola, eu planejei isso. Eu planejei ir à escola. É um futuro certo, planejado. Eu quero me formar em medicina. É algo planejado. Eu posso usar o going to, entendeu? Então, fazer o futuro, predições no futuro baseado em evidências claras. Foi o que eu falei para vocês. Olha aqui o exemplo. She is going to marry next month. Ela estará casada, né? Ela vai casar no próximo mês. É uma ação do futuro que foi programada, tá? Foi planejada. Então, quando é algo planejado, quando é algo feito baseado em evidências, nós usamos o going to. Quando é algo improvável no futuro, baseado em decisões, né? De promessas, eu faço o quê? Eu uso o will. I think they will travel by car. Eu acho, né, que nós iremos viajar de carro. É um futuro incerto, não tem certeza, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, vou minimizar aqui, eu quero mostrar para vocês como é que ficou a atividade de vocês lá do 8º ano. Ó. Eu vou postar na plataforma, tá em 2 formatos. Tanto o formato Word como o de PDF, tá? É a mesma atividade. Vou mostrar para vocês aqui como é que ficou a atividade e como vocês devem fazer ela. Aí vocês podem tirar foto e postar na plataforma até segunda, tá? Essa atividade vai valer como nota subjetiva, tá? Vocês não podem esquecer de entregar. Esperar o computador abrir aqui. Isso. Vamos lá. Opa, fechou? Olha aqui a prova de vocês, a atividade de vocês. Eu coloquei aqui, ó, 1, 2, 3 diálogo. Hi, what are you going to this weekend? Oi, olá, como é que você vai, o que você vai fazer nesse final de semana, né? I'm going to watch a movie. Olha lá, eu irei ver um filme com meus amigos da Austrália. That's great. Are you going to watch an Australian movie? Então, ótimo. Você vai assistir um filme australiano? No, we aren't. Não, nós não iremos. I think we will watch a Brazilian movie.
Então, nós não iremos assistir um filme australiano. Eu acho que nós iremos assistir um filme brasileiro. Ó o Will aqui, tá vendo o Will aqui, ó? Esse Will aqui, ele vai estar o quê? Com uma forma, ele vai estar na forma do futuro, mas uma improvável, né? Porque eles não sabem ainda se vai assistir um filme brasileiro. Tá vendo? E o going to é algo que já foi planejado. Olha aqui. I am going to watch a movie. Nós iremos ver um filme. Já está planejado. Tá vendo? Algo que já está planejado, going to. O verbo watch, qual o significado dele, professor? O verbo assistir. Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho para ficar mais fácil para vocês. Verbo assistir. Olha aqui. This unit is so difficult. Essa unidade é difícil. Ela é do Canadá. Meu exame é amanhã. Não se preocupe, eu irei ajudar você. Olha lá, eu irei ajudar você. Eu sou do Canadá. Obrigado, muito obrigado. Você pode ir na minha casa às 5? Aí ele, I will be there. Olha a forma do will aqui contraída. I will be there. Eu estarei lá às 5 horas. Tá dando para entender, pessoal? A explicação? Sim. Ótimo. Então, essa é a forma aqui do will, ó. Nós temos aqui, vou até gravar aqui para deixar vocês gravados. O will aqui, nós temos o will aqui, ó. Porque vai pedir no texto lá para vocês fazerem isso aqui, ó, para vocês gravarem onde está o will, tá? Lá na atividade vai pedir para vocês gravarem onde está o will, onde está o going to, tá vendo? Aí ele vai pedir aqui, ó, retire dos diálogos orações em que os verbos no futuro, né, estejam no futuro. O will não é o verbo, gente. O will é auxiliar. O verbo é o que está posterior a ele. Olha lá. Olha o verbo aqui. Posterior a ele. Na número 1 pediu para vocês retirar o verbo. Olha lá. Tá vendo? O verbo sempre vai estar posterior ao will. O will é o verbo auxiliar do futuro, mas não é o verbo principal. Mas ele está pedindo para vocês também aqui, ó. Tanto com o will, tanto com o going to. Olha o going to aqui, ó. I'm going to watch. Tá vendo? Olha lá, o verbo é watch, porque a forma going to só vai indicar que é o futuro. Vou desfazer isso aqui para não dar a resposta para vocês, não. Senão vocês vão ficar com a resposta aí. Olha só, agora vocês vão interpretar os textos. Marque verdadeiro ou falso de acordo com as respostas, de acordo com o texto, né? Vamos lá. No diálogo 1, tá vendo que é Peter e Susan? 1. Peter is going to visit a friend in Brazil. O Peter ele vai visitará os amigos dele no Brasil. E aí, o que vocês acham? Olha o diálogo 1 aí. Olha o Peter. I'm going to move my friend from o quê? Austrália. Então ele vai para o Brasil? Não. Não. Então você vai marcar o X no falso. Tá entendendo? Carla irá ajudar Samuel na sua casa? Você vai olhar todos esses diálogos aqui e vai marcar, tá bom? Essa é a questão de vocês da prova da plataforma, tá? Tá lá da plataforma, vai estar lá presente, tá bom? O professor também já elaborou as questões de vocês da prova de bloco. Vai cair um textinho, vou dar só um spoiler para vocês do textinho que vai cair na prova de bloco, 8º ano. Olha aqui, prova de bloco de vocês, tá vendo aqui? Vai cair um texto, esse texto aqui, ó. Vamos lá. Vai cair esse texto na prova de bloco de vocês. O que vai ser isso aqui? Vocês vão tentar entender esse texto. Já tá aí na videoaula, se vocês quiserem já pegar pra, né, olhar, já vai estar gravado aí. E aí vocês vão responder algumas perguntas sobre esse texto. Olha lá, caiu o will, tá vendo aqui? Vai ter o going to também presente. Vai ter mais interpretação de texto. Não vai ter gramática não, tá bom? A aula terminou, o professor vai finalizar a aula. Eu quero que vocês deixem a chamada.